Gostaria de agradecer a iniciativa da Fundação Municipal de promover esse debate que é tão importante. É interessante porque agora eu estou falando aqui na minha cidade, né? Então eu acho que a responsabilidade é maior e a minha seriedade é duplicada, né? Para falar na minha cidade questões referentes aqui. Geralmente quando eu falo do Brasil ou de coisas relacionadas ao Brasil em outros países, como Argentina, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, etc. Gostaria de abrir, dizendo que a minha fala aqui é em homenagem a duas pessoas. Uma é uma professora, tá fora, agora ela ficou mais lânguida. Uma professora da Escola Municipal de Djalma Coutinho de Oliveira, que antes era na Riodades, agora acho que está perto da minha casa. Voltou? Ah, porque teve um dia eu passei pela Magnólia, acho que estava lá, não é? Mas as coisas, elas são assim. O social também é rápido como as redes sociais, né? Nesse sentido, né, de algumas mudanças. Ela é professora dessa escola de Djalma Coutinho de Oliveira, se chama Tia Regina Célia. Eu nunca mais a vi desde 1999, eu não sei como ela está, espero que esteja bem. Então é uma pessoa muito querida. Se vocês encontrarem ela, digam que eu mandei um grande beijo, porque na época que eu me aventurava no campo da poesia, aos 17 anos, ela deixou implementar um projeto dentro dessa escola, o qual no final vocês vão entender o porquê dessa homenagem. A outra pessoa que eu queria dedicar e nós estamos falando isso hoje no nosso almoço, é um professor, um amigo que está aqui, meu amigo Felipe Valadão, que eu até me emociono ao falar dele, porque ele foi um dos meus treinadores de futebol, um dos melhores que eu tive, sinceramente, que não só me treinou como atleta, mas como pessoa e na construção de valores morais fundamentais para a construção de um ser social. Te agradeço publicamente. Vou começar aqui a falar sobre, na verdade o meu viés vai ser mais filosófico, mais da ciência política, para procurar questionar essas questões. Vou começar por uma frase, geralmente eu termino as palestras com essa frase, que é uma frase de um poeta argentino chamado Jorge Luis Borges, que diz: "La duda es uno de los nombres de la inteligencia." Ou seja, a dúvida é um dos nomes da inteligência. Então, cabe a mim aqui questionar algumas coisas, relativizar, e eu vou dar passo a passo a minha apresentação, que pretenderei fazer da forma mais didática possível, e vou tentar aqui levantar aqui em alguns momentos para ter um contato melhor com vocês. Algumas perguntas. A primeira é a pergunta que estava sendo proposta: como fazer com que uma parcela da imensa energia canalizada para as redes sociais se reverta em cultura, educação e desenvolvimento? Uma outra pergunta: esses fenômenos nos forçam a pensar diferentemente a maneira com que nos organizamos em grupos e sociedades? Eu vou responder essa. Obviamente que sim. A partir do momento em que surgem novos fatos sociais, tanto o direito quanto a própria sociedade, o mecanismo de compreensão, eles vão correndo atrás dos fenômenos sociais, que muitas vezes são muito mais dinâmicos do que nós pensamos. A outra: vivemos numa sociedade de controle? Aí já para problematizar a questão
obviamente pegando o enfoque do poder, relacionando a questão do controle à questão das redes sociais. O outro, relacionando interação e redes sociais. Por último, vou falar sobre redes sociais como um mecanismo de democracia participativa, já no campo da política, relacionando isso. De que forma as redes sociais podem contribuir para a promoção de políticas públicas efetivas no âmbito do Estado, e vou propor alguma coisa aqui. Ótimo. Que, obviamente, vou propor, inclusive eu já escrevi algumas páginas sobre esse assunto. Primeiro vamos fazer uma distinção, e isso é interessante porque o nome rede social, se nós pensarmos na rede social, né? Se nós pensarmos, o cyberspace, o cyberespaço, abraçou o conceito de rede social que estava no âmbito das relações interação, indivíduo-indivíduo, indivíduo-grupo, grupo-indivíduo-grupo. Aí a gente pensa, quando se falava de redes sociais, e existiram inúmeros estudos relacionando redes sociais com a questão do trabalho, redes sociais com questão voltada para a política. Existe um autor que morou aqui em Niterói, e eu sou bairrista mesmo, que se chamou, morou ali na Alameda, São Boaventura, era até chamado de Solitário da Alameda, nasceu em Bacaxá, que é o Oliveira Viana, e o Oliveira Viana dizia que a sociedade brasileira era uma sociedade clânica. Ou você estava dentro, ou você estava fora. Se você está fora, você é um marginal e você não consegue nada. Na sociedade brasileira calcada pela lógica do favor, uma sociedade racista, uma sociedade discriminadora e por aí vai. E é sempre bom reafirmar isso para se falar de Brasil e pensar essa questão de redes sociais e Brasil. Então, essa questão de rede social parece que é uma coisa que é uma universalização do clã, de que ou você está dentro ou você está fora. Isso é interessante porque eu posso falar numa visão de quem já esteve fora. Vocês imaginam uma coisa. Tinha um grupo de amigos de escola de segundo grau, lá do Colégio Nossa Senhora das Mercês, onde eu estudei. Eu não conseguia, Cláudio, ir a nenhum encontro dos meus amigos. Você sabe por quê? Porque eu não tinha conhecimento do encontro. Ou seja, eu não tinha Facebook. Não tinha. Na verdade, eu tinha quando o Facebook começou, que eu tinha... Na verdade, só tinha Facebook naquela época quem era de fora. Aqui no Brasil, Orkut, como vocês bem mencionaram. Então, eu era um completo outsider, porque eu só tinha Orkut. E não conseguia ser chamado para nenhuma confraternização. Então, eu sei a pressão social e a coerção social para se ter Facebook. Hoje em dia, se um jovem vai para uma boate e diz que não tem Facebook, você é defenestrado, né? Porque a forma de sociabilidade é justamente essa. Porque uma das coisas que as meninas perguntam é o seguinte: você tem Face? Aí se eu virar e disser tem Orkut, ela vai virar e ainda vai fazer assim com a cara. Porque Orkut hoje já não é uma coisa... Não é que já virou um estigma de que é algo pior em detrimento do Facebook, que tem uma aceitação maior. Não é? Por algumas razões, ele consegue agregar ali alguns tipos de valores que são importantes para as pessoas. Pois bem, vamos então fazer uma distinção conceitual. Vocês estão pensando que eu vou cair aqui, mas eu não vou cair. Vamos fazer uma distinção conceitual. Tem redes sociais que antes estavam no campo da compreensão, como muitos autores, como por exemplo Durkheim e outros autores estudaram,
Mas a perspectiva que eu vou falar aqui é a perspectiva do Manuel Castells, que é a perspectiva de encarar redes sociais como redes eletrônicas. Onde muitas vezes, redes eletrônicas de comunicação, e essas redes eletrônicas de comunicação, a comunicação se faz o objetivo fundamental, primacial da coisa. Mas existe um outro controle importante, um outro conceito importante, que é o de capital social.